Hoje, pessoal, nós vamos começar uma campanha. Não é campanha não, na verdade é uma série. Nós vamos começar uma série no livro de 2 Timóteo. E hoje, essa série que a gente vai iniciar, a intenção é que nos próximos domingos, 4, 5, 6 domingos, ou até 8 domingos, a gente estudar as cartas pastorais de 1 Timóteo e também 2 Timóteo. E eu confesso que essa série, estudando ela e montando, mexeu muito na minha alma, porque são instruções práticas de vivência da igreja, são instruções práticas de como o homem e a mulher de Deus devem se portar. Ou seja, a carta de 1 e 2 Timóteo é onde o apóstolo Paulo chega, instrui o jovem pastor Timóteo que está em ascensão, que está em formação, mostrando como que é a igreja, o que é ser igreja. E o que eu acho legal nessa carta pastoral de 1 Timóteo é que quando Paulo fala para Timóteo sobre isso, ele não romantiza, ele tira esse romance. Porque às vezes quando a gente pensa em igreja, a gente pensa que é tudo maravilhoso. A gente pensa que é tudo ok. Não. Em igreja eu sempre falo o seguinte, igreja é feita por pessoas imperfeitas. Mas não significa, porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas, que ela não possa ser saudável. Então é o seguinte, você é perfeito? Fala, Marcão, prazer em recebê-lo. A igreja ela tem que ser saudável. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é perfeito, irmãozinho? Você é perfeito? Você é perfeito? Ou seja, nós não somos perfeitos. A gente não é perfeito, a gente é imperfeito. Mas não significa que não possamos ser pessoas saudáveis. E o que é ser uma igreja saudável? O apóstolo Paulo mostra alguns comportamentos que Timóteo tinha que ser e fazer, e também mostra quais posturas Timóteo deveria ter no meio da igreja. E por que isso é importante ressaltar nesse início, pessoal, que nós vamos estar falando das cartas pastorais? Porque quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, a igreja de Éfeso já tinha sido constituída. Então Paulo está saindo aproximadamente para a sua 4ª viagem missionária e fala o seguinte, Timóteo, eu vou te deixar pastoreando essa igreja. Você agora vai ser o líder dessa igreja, tá bom? Até que eu volte. Então, por enquanto que eu não voltar, a responsabilidade de liderança e a responsabilidade pastoral, Timóteo, será sua. E o apóstolo Paulo vai aproximadamente ali para a sua 3ª ou 4ª viagem missionária. E ele vai passando algumas instruções, pessoal. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para iniciarmos essa série. E o título de hoje da mensagem é A Guerra que se Vence com Amor. A Guerra que se Vence com Amor. Porque quando a gente pensa em guerra, pensa em batalha, a gente já pensa em briga, disputa, gente se ferindo e aquele climão pesado em qualquer ambiente que a gente esteja. A gente sente um clima pesado na igreja, sente um clima pesado na família. Quando o ambiente está em guerra, no meio do nosso trabalho, a gente sente aquele clima pesado que todo mundo às vezes sabe o que está fazendo. Ou tem um elefante no meio da sala e ninguém fala nada, todo mundo deixa passar. Não sei se já aconteceu isso com vocês, nossa, ninguém vai falar nada. Aí nos bastidores a gente vai e fala. Por quê? Porque tem um clima de guerra, porque tem um clima pesado, porque está no ambiente de batalha. Então a gente pensa que é isso. Mas Paulo, quando ele abre essa carta para Timóteo, ele vem falando um pouquinho diferente. Vai falar, olha, a sua batalha e a guerra que você vai estar travando, Timóteo, ela é diferente. E para isso, então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Novo Testamento, na carta de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, leremos até o versículo de número 20. 1 Timóteo,
capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, leremos até o verso de número 20. Quem encontrou aí, tem Bíblia física, diga glória a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, e a gente espera um pouquinho mais. Quem não tiver Bíblia, pega carona com o crente do seu lado. Recomendação pastoral, sempre tem a Bíblia física, pessoal. Compre uma Bíblia física se você não tem. Pastor, eu queria ter uma Bíblia física, não tenho. Quem não tem Bíblia, pode fazer um sinal assim com a sua mão que você vai ganhar a Bíblia hoje. Vou te dar uma Bíblia hoje aqui para você. Todo mundo tem Bíblia? Glória a Deus. Então você pode acompanhar também o texto aí de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 20, que diz assim, subtítulo, Advertências contra falsos mestres da lei. Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que lhe permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem falsas doutrinas e que deixem de dar atenção a mitos e a genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, e se alguém a usa de maneira adequada, também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, nós te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que a tua presença, unção e graça seja uma realidade neste ambiente. Que o Senhor perdoe nossos pecados, pecados que nós cometemos no olhar, nos pensamentos, no falar, até mesmo, Pai, em atitudes e gestos que não agradam ao Senhor, te pedimos perdão.
Nesse momento, leva cativo o nosso coração e a nossa mente, para que possamos, Pai, compreender a Tua palavra e ela venha gerar em nós vida, e vida essa com abundância, uma vida que valha a pena ser vivida. Te glorificamos por tudo. No nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, então, está escrevendo essa carta para Timóteo. E é interessante para a gente poder contextualizar, quando Paulo escreve para Timóteo essa carta, ele está numa prisão. Só que a prisão que Paulo está, neste momento, é uma prisão domiciliar. Então ele tinha acesso aos seus pergaminhos, aos seus escritos, pessoas poderiam ainda visitá-lo, e ele escreve para Timóteo. E quem que era Timóteo, esse jovem pastor em ascensão? Ele não era uma pessoa, entre aspas, que não conhecia o Senhor, não. Muito pelo contrário. Timóteo já vinha de família crente. Timóteo já vinha de uma família que temia o Senhor. Por isso, quando o apóstolo Paulo fala com Timóteo, ele faz o seguinte: olha, você, Timóteo, que está vindo agora, eu percebo algo diferente. O que você está percebendo em mim? Eu percebo que você tem uma fé sincera. E por que você está vendo uma fé sincera? A mesma fé que habitou na tua avó. A mesma fé que habitou na tua avó Lloyd, a mesma fé que habitou na sua mãe, é a mesma fé que habita em você, Timóteo. Ou seja, uma fé genuína que foi passando de geração a geração. E você então bebeu de fontes saudáveis. Você bebeu de mulheres de Deus. Então Timóteo já nasceu, aquilo que a gente usa, aquela terminologia, nasceu em berço evangélico, nasceu conhecendo os oráculos de Deus. Em um determinado momento, quando Paulo faz uma viagem e prega na cidade de Listra, ele conhece esta família. E quando ele está conhecendo toda essa família, toda essa estrutura, Timóteo começa a auxiliar ele. Timóteo começa a andar com Paulo, começa a aprender com Paulo, começa a ser um discípulo de Paulo. E Paulo, já experiente no evangelho, pega Timóteo e ele começa a andar com ele. E começa a ver Timóteo um menino fantástico. Começa a ver, que menino que gosta das coisas de Deus. Que menino que tem sede de querer aprender. Que menino é esse que tem vontade de querer mais de Deus? E Paulo vê a sede que Timóteo tinha e faz o quê? Vem cá que você vai andar agora do meu lado. E Timóteo então começa a fazer visita nos lares. Com quem? Com Paulo. Ele começa a ir para certos lugares com Paulo, começa a aprender, a visualizar como Paulo ensina, como Paulo prega. E em um determinado momento, Paulo está na cidade de Éfeso, constitui a igreja, e quando ele acaba de constituir essa igreja, que ele faz ali o corpo de presbíteros, ele faz ali o corpo de diaconato, faz ali toda a instrução dos obreiros, ele vai sair depois da sua prisão, ele vai fazer uma viagem para pregar o evangelho. E quando ele sai, Timóteo já estava andando com ele, Paulo fala o seguinte: olha, eu quero que você fique aqui pastoreando a igreja de Éfeso, porque tudo que você aprendeu comigo, agora você vai ter que colocar em prática. Agora, até que eu voltar, você vai ser o pastor de Éfeso. Até eu voltar, você vai ser este líder. Então, olha o contexto histórico que tinha Éfeso, pessoal, porque Éfeso era uma das cidades mais importantes da Ásia, que já era dominada por toda uma província romana. Era um centro muito grande, urbano, econômico e, acima de tudo, religioso, a cidade de Éfeso. Por quê? A religião, a política e a crença andavam juntas e alinhadas. Lá em Éfeso tinha um culto muito famoso que as pessoas gostavam, que era para a deusa Ártemis ou a deusa Diana, que era uma cultura religiosa muito forte na época, que as pessoas gostavam de cultuar esses deuses gregos, essas divindades gregas. E o pessoal gostava. E é no meio desse contexto que Paulo prega o evangelho
e tem uma igreja, um contexto onde o ambiente espiritual era bem plural, onde tinha práticas de magia, um sincretismo religioso, várias especulações religiosas, quem estava certo, quem não estava certo, e dentro da própria comunidade judaica que estava ali, havia diversos debates e tradições que podiam virar disputas e brigas de palavras em vez de promover uma fé genuína. Então esse era o contexto de Éfeso, esse era o contexto que uma igreja é plantada. Paulo sai e fala, Timóteo, agora é com você. Só que Timóteo era quem? Era jovem. Timóteo não tinha tanta experiência como Paulo. Timóteo era um jovem. E nós vamos ver nas outras ministrações que Timóteo tinha medo. Timóteo tinha receio. Até que Paulo o encoraja e fala, ninguém despreze a tua mocidade. Não é porque você é um jovem que você vai ter medo. Não é porque você é um jovem que você vai ter receio, não. Ninguém despreze o dom que há em ti, a qual foi imposto pelas mãos do presbitério. Uma fé genuína que habitou na sua avó Lloyd, habitou também na sua mãe. Você vai exercitar a obra de um evangelista. Você vai pregar a palavra em tempo e fora de tempo, Timóteo. Você vai exortar, ensinar, e você vai ser exemplo dos fiéis, você vai ser exemplo para os anciões, vai ser exemplo para os jovens da sua idade, você vai ser exemplo para os adultos. Ninguém despreze o dom, o presente que você recebeu de Deus, Timóteo. Então Paulo vai dando essas instruções para Timóteo. Só que no capítulo de número 1, no meio dessa carta e no meio desse contexto histórico, começa a ter várias coisas. Que coisas são essas, pastor? Começa a ter várias discussões, não só fora, mas também dentro da igreja. Como assim dentro da igreja? De uma cultura completamente polarizada, as pessoas começam a discutir várias doutrinas bíblicas dentro da igreja, que vão contra o evangelho. E o apóstolo Paulo, olha que interessante, ele fala para Timóteo, se posicione de uma maneira veemente. Defenda a fé. Faça uma apologia, uma defesa da fé cristã. Não abra mão de princípios, não abra mão de valores para agradar ninguém. E olha as instruções que o apóstolo Paulo fala. Embora instruções intensas, nós vamos ver que por trás de tudo isso é porque Paulo amava as pessoas. Mas como assim, pastor? Olha que interessante. Paulo fala para Timóteo ser incisivo nos seus ensinos e defender a sã doutrina, mas essa intensidade que Timóteo deveria ter era baseada onde? No amor. Eu faço isso tão intensamente com vocês, eu pego no pé de vocês porque eu amo. E nós vamos ver isso aqui na carta. Ou seja, na concepção de muitos, Timóteo ia ser o chato. Só que daí Paulo está falando, essa chatice, sabe o que é? É amor. Só que você tem que fazer isso. Essa chatice é amor. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é chato, irmãozinho? Você é chato? Ou você é uma pessoa legal? Você é uma pessoa legal. Eu sou chatinho, mas sou legal, né? Eu sou chatinho, mas eu sou uma pessoa legal. Só que detalhe, aonde que está essa guerra que acontece? Ou pode estar dentro da igreja naquele contexto, só que na nossa vida eu posso estar uma guerra dentro da minha casa, eu posso ter uma guerra dentro do meu trabalho, dentro da minha empresa, aonde eu estou inserido, no ambiente a qual eu estou inserido, eu posso estar numa guerra. Só que a gente tem que saber lutar essas guerras com armas espirituais. Como que eu vou ganhar essa guerra nas diferentes áreas que compõem a vida humana? Como que eu vou lutar? Então a primeira coisa que a gente vai aprender aqui, em primeiro lugar, a guerra começa quando a verdade é trocada por conversa bonita. A guerra, a batalha, começa quando a verdade é trocada por conversa bonita. Fale para a pessoa que está do seu lado. Você gosta de conversa bonita ou gosta da verdade? Você gosta daquela conversinha que agrada o seu coração, que afaga a sua alma? Ai, eu não vou falar para não ficar chateado, chateada. Não. Fale a verdade. Em amor.
Mas, pastor, às vezes nós podemos falar a verdade em amor e a pessoa não vai aceitar, não vai mesmo. E é bíblico isso, nós vamos ver. Todo mundo que você vai falar a verdade, por mais que fale em amor, sabe por que a pessoa não aceita? Porque está confrontando a alma, está confrontando o comportamento. Então você pode ter todo jeito bonito de falar, mas se você falar a verdade, por mais que seja amorosa, mas eu estou combatendo o ego da pessoa, ou o meu ego está sendo combatido. Eu posso falar da melhor maneira possível, porque a verdade ela sempre vai confrontar a pessoa. Mas olha o detalhe, a gente só se converte ao Senhor Jesus Cristo. Essa graça nos alcançou por quê? Porque Ele confrontou o meu ego e o seu ego. Porque é o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo. Como que eu me converti ao Senhor? Na verdade, Ele que me converteu. Quando Ele me convenceu do meu pecado. Você é pecador, Renato. Olha as suas falhas. Quando Ele me convenceu do juízo para onde eu estava indo. A passos largos para longe dEle. E quando Ele me deu esse convencimento através do Teu Espírito Santo, Ele me abraçou com um abraço amoroso e hoje eu posso servi-lo. Isso pode ter acontecido com vocês. Mas como que a gente se converte? Com um confronto. E o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, olha, a guerra vai começar quando a verdade é trocada por conversa bonita. Porque vai ter pessoas que vão querer gostar, Timóteo, dentro da cidade de Éfeso, de conversas bonitas, de palavras bonitas. Mas quando você começar a falar a verdade, elas não vão gostar. E olha o que diz o texto em 1 Timóteo 3, capítulo 1, versículo 3 a 7. Olha só. Ele também, capítulo 1, verso 3 a 7. Quando parti a Macedônia, pedi que você permanecesse aonde? Em Éfeso, nessa igreja com a qual eu sou pastor e você me auxiliou. Para ordenar a certas pessoas que deixem de ensinar o quê? Doutrinas falsas. Doutrinas falsas. Ordenar. É pedir? É ordem ou não? Eu ordeno que você para. Para com isso daí. Tá errado. Por quê? Porque tá errado. É ordenança, diz o texto bíblico. Não é assim, eu vou te dar uma sugestão, tá? Se você quiser fazer, você faz. Não. Olha o que ele fala. Timóteo, você vai chegar ali agora e vai falar assim, para de ensinar isso. Porque essa doutrina, essa conversinha fiada, não é de Deus. Você está ensinando uma falsa doutrina. Você está ensinando aquilo que não é o evangelho. E quando nós ensinamos aquilo que não é o evangelho, é uma heresia. Aí ele continua no versículo 4. De dar atenção a mitos e a genealogias intermináveis, que causam especulações inúteis, em vez de promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. Olha que interessante. Vocês não devem se intrometer nessas genealogias, nessas conversas inúteis, que têm, às vezes, a roupagem de bonita e intelectual, mas sabe o que vai promover? Discussão, dúvida, contenda e separação. Aí ele continua. O objetivo dessa ordem, preste atenção, é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Versículo 6. Alguns se desviaram dessas coisas e voltaram para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem mesmo o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Olha o que ele vem falando para Timóteo. Você precisa ordenar a certos homens que parem com isso. Porque eles acham que são mestres e fazem afirmações categóricas pensando que estão certo. Pensando que estão cheios de razão. Pensando que o ensino deles e a ideologia deles é correta. Não! Você tem que se posicionar contra isso, Timóteo. Nesse texto, o apóstolo Paulo não fala para Timóteo ser o amigo. Fala para Timóteo se posicionar. Nesse texto da carta, ele fala para Timóteo, não seja omisso.
Posicione-se com a verdade e fale a verdade, nós vamos ver mais para frente, em amor, mas não seja omisso. Porque uma das grandes estratégias cultural que nós temos e também espiritual que Satanás mais utiliza na nossa sociedade pós-moderna hoje, sabe qual que é? A omissão, porque a gente não quer entrar em discussão. Mas pastor, Paulo está falando para entrar em discussão? Não, mas se for pela verdade, princípios e valores, se posicione se você estiver no ambiente. Se posicione. Se a pessoa chega para você e fala, isso daqui é certo ou errado? Aí você está num ambiente, nossa, se eu falar que é errado, você é cancelado. Seja cancelado. Ah, mas não vão gostar de mim. Deixem não gostar de você. Você quer agradar todo mundo? O que Jesus Cristo disse na palavra dele? Aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, amigo, por amor de mim, não é digno de mim. Ai, meu pai e minha mãe não gostam que eu vou para a igreja. Então eles vão continuar não gostando porque eu vou para a igreja. Isso eu sei que é pesado, mas é a Bíblia que diz. Porque quem que salva a pessoa? É Cristo Jesus. Isso que nós estamos falando num contexto brasileiro que mexe com a gente. Mas se nós fôssemos num contexto lá pro lado da Ásia, tem pessoas que se convertem ao cristianismo, que às vezes estão numa outra crença, tais como o islamismo, que a família, sabe o que faz? Expulsa de casa. Expulsa de casa. Imagine um jovem ou uma jovem de 17 anos que são dependentes do pai e por se converterem o pai fala, vai embora de casa. E ir embora de casa, sabe o que acontece? Olha o que vem na nossa mente. Como que vai morar? Vai dormir aonde? Vai se sustentar como? Vai comer o quê? Sabe o que esses jovens falam? Eu saio de casa, mas eu não abro mão do meu Jesus. Aí o outro cristão, que é o povo de Deus, fala, pode sair da sua casa que você vem agora para a minha. Eu falo assim, eu não vou negar Jesus Cristo. Isso, pessoal, acontece. Isso acontece. Só que quando a gente vem num contexto brasileiro, vamos colocar aqui, da América do Sul, o que acontece? A gente acha isso, ai, mas o que vai ser? Deixa eu ver bem. Não, o evangelho não tem meio termo. Paulo vem falando para Timóteo, você é um jovem, mas seja exemplos. Se ele estiver ensinando falsas doutrinas, que nós vamos ver que ele vai falar mais para frente o seguinte, olha, as pessoas não suportarão mais ouvir a sã doutrina. Eles vão ter comichão nos ouvidos e vão falar o seguinte, não, eu não consigo ouvir tanta verdade. Eu quero ouvir uma palavra que consiga, que encha o meu coração e fale que eu sou o bibelô de Deus. Entendeu? Essas mensagens, o apóstolo Paulo combate essas falsas heresias. Aquelas mensagens que, você pode tudo, você é uma bênção, Deus quer te fazer feliz, você vai conquistar tudo na sua vida. Mentira! Isso não é evangelho. O evangelho de Cristo Jesus é negue-se a si mesmo, você não é o centro do universo. Você não é o centro do universo, negue-se a si mesmo. Já dei esse exemplo aqui, vou seguir Jesus, Jesus pode seguir? Renato, segura a onda. Antes de me seguir, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Negue-se essa sua arrogância, negue essa sua prepotência, negue essa sua soberba de achar que você é melhor que os outros. Nós temos que negar, mas eu sou bom mesmo. Não, negue a você mesmo. Nega o seu eu e abaixa o ego. Tá bom, vai. Tiro tudo. Agora, Jesus, posso te seguir? Vou te seguir. Jesus fala, não, segura ainda. Segura. Agora que você negou a si mesmo, tem uma cruz para você carregar. Tem uma cruz. Pega a sua cruz. Meu, já neguei, tem que pegar mais cruz. Pega a sua cruz e siga-me. Existe uma cruz para você carregar, Renato. Existe uma renúncia que você vai ter que fazer dia após dia. Existe uma escolha que você terá que fazer diariamente de me servir ou de não me servir. A escolha vai ser sua. E por que a Bíblia caracteriza isso como uma cruz? Porque vai ser difícil a gente escolher ao Senhor todos os dias da nossa vida. Seremos tentados dentro do nosso coração a querer fazer a vontade da nossa alma, os nossos desejos. Seremos tentados. Essa é a cruz que nós vamos ter que carregar. Isso daqui eu gosto.
mas não devo fazer. Ah, mas eu gosto tanto, mas não devo fazer. Essa é a batalha da luta da carne contra o espírito, que Paulo trabalha bastante esse conceito na carta que ele escreve aos Gálatas. Mas quando Paulo pede para Timóteo permanecer em Éfeso com a missão, ordene a certos homens que não ensinem doutrinas diferentes. Por que essa doutrina corrompe quem ouve, pessoal? Aí Paulo vem descrevendo um pouquinho os sintomas. Quais são os sintomas desse evangelho que é pregado? Mitos e genealogias intermináveis. Sabe o que significa? Um conteúdo que parece profundo, mas é estéril. Não gera vida. É um conteúdo, às vezes, que tem uma roupagem inteligente, intelectual, mas não gera vida, não gera transformação, não gera mudança. E o apóstolo Paulo fala, você tem que pregar contra isso. Como assim? Se posicione. E quando você se posiciona, olha o que o apóstolo Paulo fala, vai até a pessoa e ordena isso. A gente gosta de chegar até as pessoas e falar coisas difíceis, sim ou não? Você gosta? Você gosta de chegar nas pessoas e falar coisa difícil? Você fala, não quero nem saber, deixa lá, deixa Deus tocar no coração. Deus deu a responsabilidade para Timóteo. Timóteo, agora que eu tô saindo e você ficou, a responsabilidade é tua. Por quê? Porque esse discurso vai fazer as pessoas ficarem estéreis, sem vida. Sabe o que Paulo está falando? Esse tipo de evangelho que eles estão pregando vai ter um momento que eles passam uma dificuldade nas suas vidas, uma luta ou uma guerra, eles vão falar, cadê Deus? Não foi o Deus que foi me apresentado. Aí a pessoa se frustra com Deus porque foi pregado o evangelho dessa forma e, na verdade, essa frustração deveria ser com quem pregou. Não com Deus, mas foi apresentado esse Deus que sempre quer me ver bem. Quem disse que Jesus sempre quer ver bem a gente, pessoal? No texto. Que a gente sempre tem que se dar bem. Sabe qual que é o convite que o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo? Alguns textos mais para frente. Hoje a palavra de Deus e o evangelho, dependendo do que pregam nessa nossa nova cultura e pós-modernidade, é venha para Jesus e pare de sofrer. Sabe o que o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo? Timóteo, vem comigo e sofre como um bom soldado de Cristo. Olha o convite, não é venha para Jesus e deixa de sofrer. É venha para Jesus e sofre comigo. Ah não, Paulo, mas eu não quero sofrer não. Esse é o convite. Sofrer pelo evangelho. Mas quando a gente sofre pelo evangelho, vai ter uma recompensa eterna para a gente. Vale a pena renunciar. Vale a pena falar não para o mundo. Vale a pena. Ou seja, essas palavras que esse pessoal está ensinando, que você deve confrontar, vai gerar, diz o texto bíblico no versículo 4, controvérsias. Aí, a igreja, família, trabalho, sabe o que vira? Um campo de batalha. Aí todo mundo fica discutindo igreja, ideologias, ideias e não promove fé, não promove alegria, não promove ajuntamento. E o apóstolo Paulo fala, não! Você deve se posicionar para com isso. Olha o que diz o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 14 e 15. O propósito, a igreja de Éfeso, Efésio, foi a igreja que ele sai e fala, agora você, Timóteo, será o pastor dessa igreja de Éfeso. E agora a carta de Éfeso. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Paulo não fala que a lei é ruim. Não está tratando de salvação. A lei é boa. Para que a lei é boa? Para quem trata de maneira adequada, a lei é boa. E olha o que ele vem falando. Também sabemos que ela não é feita para quem? Para os justos. Para quem é justo vai ficar tranquilo. Quem é justo gosta da lei, é interessante. Ela é boa, promove justiça, promove equilíbrio. Mas para os transgressores e insubordinados ela não é boa. Porque vai colocar regra, vai colocar limite. Mas quem segue no limite, quem segue fazendo aquilo que é bom, é tranquilo. Paulo não está tratando aqui de salvação nesse momento. Aí ele continua.
para os ímpios e pecadores, para os profanos, para os irreverentes, para os que matam pai e mãe. Aquele que mata pai, aquele que mata mãe, é para eles a lei. Para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, para os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Segura aqui no texto. Você está entendendo? Olha o que Paulo falou para Timóteo. Está na Bíblia isso? Ele falou para Timóteo, se posiciona. O sequestrador vem falar, mas eu sequestrei, mas foi por uma boa causa. Olha, esse seu comportamento perante a Bíblia não está correto. Vamos se ajustar, vou estar orando por você, para que Deus te dê graça. Mas eu tive que matar meu pai e minha mãe. É o texto que diz. Porque eles não eram bons. O que você fez? A Bíblia fala, lá no Antigo Testamento, no Decálogo, honra teu pai e tua mãe, para que lhe prolonguem os dias aqui na terra. Tem que honrar o pai e mãe. Honrar não significa concordar com tudo que o pai e a mãe falam. Não, mas é honrar, é ter respeito. Aqueles que praticam imoralidade sexual. Não, tá errado isso. Não, mas eu fiz porque você sabe como que é, né? Eu sou jovem, ou eu sou adulto, né? Eu tô com hormônio à flor da pele. Não, imoralidade sexual não pode. Olha isso, seu corpo é templo do Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Paulo vem ensinando. Para os homossexuais, tanto o homem como a mulher que tem relacionamentos homoafetivos. Isso é certo? Não, mas o que vale é o amor. Não, a Bíblia diz não. Esse comportamento, Jesus, ele te ama, mas esse comportamento não é tão legal. Mas eu entendo você, eu vou orar para que o Senhor toque no seu coração. Não preciso discutir. Mas eu não posso pegar comportamentos e práticas e achar que é normal. Não é normal, pessoal. E o apóstolo Paulo fala para quem? Para Timóteo. Não é normal. Mas eu vou ser cancelado. Não importa que você vai ser cancelado. Fale a verdade. Está escrito na palavra? Se está escrito na palavra, ela vai ser seu respaldo, meu irmão. Ela que vai ser seu respaldo. Agora, fale para a pessoa que está do seu lado. Você gosta de ser cancelado, irmão? Você tem medo de ser cancelado? Das pessoas não gostar mais de você? Às vezes a gente se preocupa tanto com a opinião alheia e deixa de Deus. E Jesus fala, Renato, para com isso. E olha o que Jesus ainda vai falar. Renato, se você se envergonhar de mim, fica tranquilo que no último dia lá que tu vai passar dessa para melhor, eu também vou me envergonhar de você. Jesus, não vou falar não, tenho vergonha. Vou me posicionar aqui, o pessoal vai olhar estranho. Pessoal, a gente precisa se ver livre dessas questões. Quem é homem e mulher de Deus, guarda os seus princípios e fala, sabe o quê? Não condenando. É o que nós vamos ver agora no segundo. Não fala condenando. Segundo lugar que a gente aprende, com o apóstolo Paulo falando para Timóteo, o objetivo da batalha não é vencer discussões, é produzir o quê? Amor verdadeiro. Esse posicionamento que você está tendo, Timóteo, essa forma que você está tendo de confrontar com a verdade em amor, tem uma motivação. Que motivação é essa, Paulo? Que as pessoas amem de maneira verdadeira. Verdadeira. Mas por que, pastor? Às vezes tem amor que não é maneira verdadeira? Lógico que tem. Quem aqui já viu pessoas que falam, ou em redes, ou contextos, tem em rede social, tem um monte de coisa, que fala que ama verdadeiramente, mas daqui a pouco não ama nada? Quem já viu isso? Você não vê que as práticas não condizem. E isso, pessoal, é o mais comum hoje em dia nessa geração. Eu amo, até vir a primeira crise. Vem a primeira crise e acabou o amor. Só que o apóstolo Paulo está falando assim, o amor verdadeiro. Então essa instrução é para que você tenha ordem com o objetivo de ter amor verdadeiro. Como? 1 Timóteo 1,5. Olha o que diz o texto. 1 Timóteo 1,5. O objetivo dessa ordem, dessas instruções que eu estou passando, para que você se posicione nesses ambientes, tanto na igreja, quanto na sua família, ou também lá no seu trabalho, mas o apóstolo Paulo está falando no ambiente de igreja aqui, é o seguinte:
O objetivo dessa ordem é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Segura aí. A motivação que você vai falar a verdade, sabe qual vai ter que ser? É o amor. Pessoal, quem ama fala coisas duras às vezes. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão. Quantas vezes você já falou coisas duras para o seu filho? Ou às vezes também já corrigiu ele com a vara, dando uns tapinhas? Quantos aqui já fizeram isso? Colocou de castigo? Quem já bateu? Vou levantar minha mão também. Quem já bateu? No filho, corrigiu com a vara? Você ama o seu filho, sim ou não? Deixou de amar ele? Por quê? Às vezes o amor verdadeiro corrige. O amor verdadeiro exorta. Já fiz isso com meu filho, vocês já fizeram com o filho de vocês. Olha, na terceira vez papai vai te corrigir com a vara. Vai tomar uns tapinhas. Aí chegou a terceira vez que você vai bater um papo com ele. Ó, você agora vai apanhar. O que a criança fala? Ah, mas eu não queria apanhar. Não queria, mas vai. Não queria, mas vai. Porque a gente tem que tratar a verdade. Aí você vai e corrige a criança. Aí você corrige a criança parou de te amar? Não, ela vai lá e abraça o pai, abraça a mãe de novo. Sabe por quê? Porque a criança sabe que o pai fez aquilo explicando didaticamente com amor. Não gera revolta na criança. O que gera revolta na criança é quando ela apanha ou é castigada sem um motivo real. Aí gera frustração, angústia, rancor e revolta. Mas quando você explica, ó, isso aqui não é certo, isso daqui não é certo, é a primeira vez, é a segunda, na terceira você apanha e fica de castigo. Didaticamente. Mas visando o quê? O amor. O apóstolo Paulo está dizendo isso para Timóteo. Quando você corrigir, algumas pessoas não vão entender. Mas eu sei que você vai estar fazendo isso por amor. Muitos não vão gostar de você. Muitos vão achar que você está sendo meio radical, Timóteo. Mas detalhe, é o amor. O resultado é para promover o amor. Aí ele coloca aí no texto que nós acabamos de ler, ó, o amor que procede do quê? De um coração puro. Essa linguagem coração puro, na Bíblia, não é só um sentimento, mas na concepção dos judeus, é o centro do ser, dos meus desejos, das minhas intenções e da minha motivação. Então, quando fala um coração puro, o apóstolo Paulo está falando, quando você for falar, e você vai falar em amor, a verdade é para que gere o quê no coração da pessoa? Uma mudança nos seus desejos, nas suas intenções e na sua motivação. Porque às vezes nós podemos fazer as coisas certas com a motivação errada. Eu posso fazer o que é certo, mas por arrogância. Eu posso fazer o que é certo, uma atitude boa, para alimentar o meu ego, a minha soberba. Mas estou fazendo o que é certo na visão de muitos. Mas Deus fala, olha, você tem que fazer isso com um coração que procede de um coração puro. O seu desejo, intenção e motivação, Timóteo, tem que ser santo. Coração puro. Aonde que nós encontramos mais uma base bíblica disso? Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Olha o que diz o Salmo 51, versículo 10. Olha Salmo 51, verso de número 10. Davi, o homem segundo o coração de Deus, tinha acabado de cometer primeiramente um adultério, depois comete um assassinato mandando matar a mulher, o marido de Betseba, Urias, vai lá e fica com ela, guarda o seu pecado, não confessa o seu pecado, ele guarda, Natã vai lá e confronta ele, bonitão, tu tá errado, você fez isso, conta uma história, Davi fica maluco da vida, quem que é esse camarada que fez isso? Foi você! Você cometeu adultério, você depois cometeu um assassinato, esse cara que você tanto odeia e tem um desejo de matar, é você mesmo! Porque você praticou o mal, o que eu fiz? Davi vai lá e ora, pede perdão fazendo o Salmo 51. E no Salmo 51, versículo 10, olha um dos pontos da oração de Davi no Salmo 51. Cria
em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito instável. Eu cometi uma série de coisas e estou te pedindo perdão, mas porque eu não estava com o coração puro. Eu deixei orgulho, que é o guarda-chuva de todas as outras maldades, entrar. Cobicei a mulher do meu próximo. Depois de cobiçar a mulher, me deitei com ela. Eu adulterei. Olha os 10 mandamentos indo embora. Olha os 10 mandamentos indo embora. Cobiçou a mulher do próximo, adulterou, não matarás. Matou também. Davi. Aí ele fala, Deus, meu coração se corrompeu. Meu coração está longe de ti. Tive que ser confrontado com a verdade. Com a verdade. A verdade me trouxe à luz. A verdade de Deus me trouxe à luz e o convencimento de todas as minhas práticas pecaminosas. Então te peço uma coisa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O Senhor quer criar em mim e você coração puro. Desejo puro. Motivação pura. Para que a gente, na hora que vai confrontar ou se posicionar em amor, gere esse amor para as pessoas. Porque muitos conflitos hoje e heresias crescem, sabe aonde? No terreno de um coração impuro, pessoal. Como assim um terreno de um coração impuro? É ali que brota vaidade, é ali que brota necessidade de aplauso, é ali que brota sede de controle, é ali que brota prazer em parecer superior às outras pessoas. Então que o Senhor purifique o meu e o seu coração. Aí ele continua, um amor que procede de uma boa consciência. Por que o amor que procede de uma boa consciência? Diz o texto. O que é consciência? A consciência é aquele tribunal interior. Já viram aquele tribunal interior que a gente tem? Isso daqui não é legal. O tribunal dentro do nosso coração que fala, isso daqui é bom ou não. Isso daqui é certo ou errado. O tribunal da nossa consciência. É um tribunal interno. Só que uma boa consciência, sabe o que ela envolve? Arrependimento, não só desculpa. Para que a gente tenha uma boa consciência em Deus, a gente não tem só que pedir desculpa, a gente tem que se arrepender. E se arrepender é mudança de atitude, é mudança de ações, é mudança de palavreado. Eu mudo uma metanoia, eu estou andando por um caminho, vejo que estou errado e começo a andar por um outro caminho totalmente diferente. Mas muitas vezes eu quero só pedir desculpa, gerando em mim um remorso. Fiz. Mas já que eu fiz mesmo, deixa eu seguir a vida, eu continuo seguindo. Isso não é legal. Isso não está certo. Quando a gente fala para se arrepender, a Bíblia fala arrependimento, é mudança de atitude, é mudança de mente, é mudança de coração. Igual o apóstolo Paulo. Por isso que ele fala, eu era o pior pecador. Eu não era só o pecador. Eu era o pior dos pecadores. Por que, Paulão? Porque eu fui blasfemo. Eu blasfemei contra Deus. Blasfemei contra a igreja de Deus. Bati na galera mesmo que falava que era cristã. Entrava nas portas das casas dando uma solada e pegando todo mundo e levando na cadeia. Eu bati em crente mesmo. Quando Estevão foi apedrejado, eu segurei até o paletó para a galera ficar mais solta e apedrejar ele. Eu gosto de ver o sofrimento de crente. Esse era Paulo, chamado Saulo de Tarso. Mas quando ele tem encontro com Jesus, se arrepende. O que eu fiz? Pisei na bola, não posso mais seguir por esse caminho não. Ele muda completamente a direção. Isso daqui que eu fazia, não faço mais. Isso daqui agora já era. Nova vida. Teve resistência? Teve. Mas ele sempre teve essa consciência e fala, Timóteo, de todos os pecadores eu fui o pior. Eu fui o terrível. Mas uma boa consciência envolve arrependimento real. Uma boa consciência envolve integridade prática. Não viver em duplicidade. E transparência. Sabe o que a Paulo está falando? Uma boa consciência é não ter uma vida dupla. É não ser uma coisa na frente de uma pessoa e ser outra na frente de outra pessoa num outro determinado ambiente. Seja você. Pergunte para a pessoa que está do seu lado.
Você gosta de usar máscara, irmãos? Você gosta de usar máscara? No ambiente você é um, no outro ambiente você é outro? Não é assim não, né? Se você é chato num ambiente, seja chato no outro. Você tá entendendo? Tem que ser assim. Se é chato em um, não dá de bonzinho, não. É chato, você é chato em todos. Eu tô usando essa brincadeira pra gente entender, entendeu? Não, aqui eu sou chato, mas aqui eu gosto desse daqui, então aqui eu sou alegre. Então eu sou alegre. Não, aquele não, aquele aqui eu sou indiferente. Não, seja único. Se é chato, seja chato pra sempre. Se é feliz, seja feliz sempre. Não tenha uma vida dupla. Não seja mascarado, porque o ser humano ama uma máscara. Vai no trabalho, põe a máscara de chefe. Põe na família, põe a máscara dependendo de pai. Põe a máscara de marido ou de esposa e assim por diante. Quando eu tô com meus amigos, põe a máscara do amigo. Você já viu aquela história antiga? O que veio na minha mente agora? Só Jesus, né? Aquela história antiga do velório, que o pessoal lá morreu. Um homem que estava dentro da igreja, acho que morreu o pastor da igreja morre, todo mundo vai no velório e tal. Aí tá a mãe, a mulher e o filho do lado. E o pessoal vai lá ver o caixão do pastor. Aí o pessoal entra assim e fala assim, vendo o caixão do pastor, nossa, homem de Deus, morreu, nossa, era uma bênção isso aqui. Como Deus usava. Nossa, era uma bênção. Aí vem aqui o outro do lado, nossa, amoroso homem, hein? Esse homem era tão amoroso, partiu tão cedo. Aí vem um outro, nossa, que homem paciente, viu? Uma grande perca para o evangelho. A mãe olhando tudo aqui, a esposa fala assim, filho, dá uma olhadinha, vê se é teu pai que está lá dentro. Vê se é teu pai que está ali dentro, porque não vê se é ele. Você está entendendo? No ambiente era um, no outro ambiente se transformava completamente. Seja verdadeiro, pessoal. Fale para o pessoal que está do seu lado. Seja verdadeiro. Pastor, mas se eu mostrar quem eu realmente sou, as pessoas não vão gostar de mim. Quem vai amar você vai ter que amar você do jeito que você é. Não veste uma máscara, não, para as pessoas gostarem de você. Não, seja você. O seja você não é para ser uma pessoa arrogante, não é para ser uma pessoa soberba, uma pessoa mal educada, não é isso. Mas seja você. Seja sincero. Essa palavra, um coração sincero, é sincera, do latim, sincera. Você olha ali, não tem cera nenhuma, tá limpo, não tem nenhuma fenda, nenhuma rachadura. Seja sincero, seja quem você é, em todos os ambientes. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é chato? Você é chato não, né, irmão? As pessoas gostam de você, Carlito? Gosto de você, mas sincero, né? Sou sincero. Não é aquela coisa, nossa, que legal, né? Que ele tá aqui no ambiente, mas gosto, né? Seja uma pessoa agradável. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 16. 1 Pedro 3,16. Contudo, quando vocês se posicionarem em amor, façam isso com mansidão, respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, sejam envergonhados nas suas calúnias. Olha o que Pedro está dizendo. Se porte bem, seja verdadeiro. Podem se levantar um monte de calúnia contra você. As pessoas vão ver o bom procedimento de vocês. É o Senhor que vai justificar. E eles serão envergonhados, todos aqueles que falaram mal de você. Porque você não mudou. Você se manteve o mesmo. Você se manteve fiel a princípios e valores. E o Senhor que te justifica. E essas pessoas que te caluniaram vai ficar envergonhado. Mas tomara que a gente não seja o caluniador, né, irmãos? Para que Deus não nos envergonhe, né? Porque a gente vai e calunia o outro, fala, daqui a pouco, nossa, quem está envergonhado sou eu. Quem aqui já foi caluniado e a pessoa, dependendo, ficou com vergonha?
de falar com você? Teve alguém já que já foi caluniado? Quem aqui já foi caluniado? Levanta a mão. Pode levantar. Eu já fui caluniado também, eu já fui caluniado. Só que daí as pessoas não percebem que isso é uma bênção. Aí depois que vê que isso é uma bênção, cara, ele fala, meu Deus, o que eu fiz? Era uma bênção. É, meu filho. Mas quem te justifica? Jesus Cristo de Nazaré. É sempre Jesus. Você não precisa falar nada. O fruto que você tem em Deus mostra isso. E para encerrarmos, Romanos capítulo 12, versículo 9 e o versículo de número 10. Uma fé sem hipocrisia, uma fé sem máscara, sem teatro, sem personagem. Não é perfeição, é sinceridade. Olha o que diz o texto. O amor deve ser sincero. Porque existe amor falso? Sim ou não? Amor falso, falsidade. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Verso 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Paulo está ensinando Timóteo. Ensina a eles, Timóteo, um coração sincero, com uma boa consciência, para que a comunidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, seja uma igreja que tenha um amor fraternal, um servindo ao outro em amor, honrando um ao outro. Essa comunidade que nós fazemos parte, meus irmãos, é uma igreja saudável, eu creio nisso. E nós sempre temos que andar com base nessas palavras. A gente tem que honrar um ao outro. Não temos que falar mal um do outro. Temos problemas, dificuldades, como qualquer pessoa pode ter, mas nós devemos sempre usar como balizador a palavra de Deus em nossa vida. Então, o que o apóstolo Paulo ele chama Timóteo? Para proteger o evangelho e não para ganhar debates. Guarde isso para nós orarmos. A igreja não é uma guerra ou uma batalha para fazer um povo mais inteligente apenas, mas é para fazer um povo mais parecido com Jesus. Eu não quero parecer inteligente. Eu não quero ser inteligente apenas. Isso é importante, suma importância. Mas eu quero ser mais parecido com Jesus. Porque quando eu sou mais parecido com Jesus, eu amo mais, eu perdoo mais, eu tenho mais paciência, eu tenho mais longanimidade, eu confronto em amor. Quando eu sou mais parecido com Jesus, eu não abro mão de princípios e valores. Eu guardo isso na minha mente. Vamos orar?